Olá, tudo bem? Espero que sim, que fique melhor depois desse vídeo. Você está no canal Água Viva Tarô, meu nome é Márcia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido para fazer isso agora, tocando também no sininho das notificações para receber os próximos vídeos assim que eles forem lançados aqui. Aproveita para curtir, comentar, compartilhar esse vídeo, apoiando o meu trabalho aqui no YouTube e colaborando para que essa mensagem chegue no máximo de pessoas que precisam dela. Hoje eu estou trazendo uma leitura geral, canalizada, intuitiva, com as energias do amor para Aquário. Aquário, gratidão pela presença, perdão aí pelo sumiço, pela ausência. Valeu por não ter desistido de mim e do canal. Vamos falar de amor com as energias da Vênus retrógrada. A Vênus, que é o planeta, a deusa, o arquétipo do amor, está em movimento contrário, né? Está caminhando para trás, pelo menos é essa a sensação que a gente tem, desde o dia 1º de março. Coincidiu ali com o período de carnaval, então teve muita encrenca aí na vida amorosa nessa fase. A gente está no auge, no ápice dessa energia, e até 10 de copas de cabeça para baixo. E até o dia 13 a gente vai estar nesse movimento indireto, retrógrado, para trás dessa Vênus, tá? O que isso significa aqui embaixo nas nossas relações, né? Se a gente está falando de amor, a gente está falando de relacionamento, de amor romântico, de parcerias, de amor próprio, com certeza, de auto-amor, de amor num contexto mais profundo, mais espiritual, de amor na família, enfim, o amor está num tribunal, ele está num momento ali de reavaliação e isso é muito bom, tá? O que isso simboliza para quem está num relacionamento, por exemplo? Pode ser que agora você esteja questionando essa dinâmica, essa relação. Questionando como que você funciona, o ideal é que parta sempre de você, tá? Não é o momento de trocar acusações, de tentar convencer o outro, apontar os erros do outro, aquele jogo, né, de farpas, né, de guerra na relação não é muito favorável agora. Talvez num segundo momento eu vou explicar por quê. Então, do seu ponto de vista, pode ser que você agora esteja fazendo um mergulho profundo nas águas piscianas, porque a Vênus está retrógrada em Peixes. Ela estava num movimento direto ali em Áries. Toda vez que a gente fala de retrogradação, a gente fala de revisão. Então, estou ali caminhando direto, opa, alguma coisa ficou lá atrás. Espera aí, vou voltar para ver isso aqui que ficou para trás. É esse o movimento retrógrado. Volto lá em Peixes, que é o signo anterior. A gente está falando do 12º signo, o último signo, que é Peixes, e do primeiro, que é Áries. Então olha como tem essa energia dual entre esses dois signos e principalmente pela regência. Né? A gente tem a energia de Peixes que tá muito associado com águas, né? Com Netuno, com a profundidade ali dessa coisa mais espiritual. A gente tem a Vênus que simboliza o amor em Peixes e aqui em Áries a gente tem a energia de Marte, de guerra, né? De luta, de confronto, de lavar a roupa suja assim, de confrontar o outro, enfim. Por isso que eu falei que talvez no segundo momento... Ai gente, o mosquito me picou aqui. Vou ficar coçando meu pé, tá? Num segundo momento pode ser que você confronte, assim, que você queira provar alguma coisa pro outro, que você queira um entendimento desse negócio, tá? Mas agora não. Agora a gente tá lá toda a energia de Peixes, mergulhado nas próprias águas, a gente tá tentando se entender, tentando se haver ali com a forma como você lida com a relação, como que você entrega amor para o outro, tempo, dedicação, o que você sacrifica. Lembrando que Peixes está muito associado com a carta do enforcado, né? É regido pela carta do enforcado, que fala de alguém que se coloca em sacrifício por algo, por alguém, né? Tem essa coisa espiritual também pisciana, né? As pessoas falam muito sobre um amor de alma, né? Eu quero um amor mais profundo, não quero esse relacionamento casual, essa coisa líquida que a gente vê hoje em dia. Tudo isso está sendo reavaliado para quem está numa relação e para quem não está. Então, se você está num relacionamento, você vai descer esse amor dessa bolha. Sempre falo que é necessário a gente trazer o amor para a ordem do dia e questionar e ver defeitos, falhas, tá? É esse o momento. A gente desce ele desse lugar meio idealizado, endeusado, sacralizado e questiona, num primeiro momento, só você com essa dinâmica. E talvez num segundo pensar sobre o que o outro entrega também, como que o outro funciona nessa dinâmica amorosa, se isso aqui está equilibrado, se isso precisa de ajuste. Lembrando que a gente está em Peixes lá atrás,
para apontar mesmo falhas, erros, e num segundo momento em Áries a gente corrige isso, a gente vem ali com uma força de luta, de validação da própria vontade, né? Peixes também, Vênus em Peixes pode falar de sonho, de fantasia, de projeção, de ilusão, né? Tem essa energia pisciana que é muito lá, né, em cima, e a gente também fala de amor, de sonhos, de se reconectar com coisas idealizadas num sentido muito positivo. O que isso pode simbolizar, por exemplo, para quem está numa relação e está reavaliando essa relação? Ah, não, passei aqui por essa fase difícil, né, essa turbulência aqui desse período, questionei muita coisa mesmo, pensei se é isso mesmo que eu quero para mim, se eu quero continuar investindo nisso aqui, se eu quero tocar esse projeto. Sempre falo que um relacionamento é um projeto de vida, né, um projeto muito concreto, muito prático. E se você decide que é isso mesmo, aí quando a Vênus volta para o movimento direto, vai lá para Áries, você afirma essa sua vontade. Não, meu sonho é esse aqui mesmo, vou continuar investindo, bora lá você também, vamos investir junto. E aí você afirma esse seu desejo. Vênus em Áries é a afirmação da vontade, do desejo, do eu, tá? Por isso que no primeiro momento você tem que questionar as coisas muito ali com você. O ideal, né, na melhor das hipóteses, seria que o outro, a outra, os outros, enfim, estivessem ali naquele momento também, fazendo um mergulho, avaliando, revendo, questionando, né, cada um do seu lado, depois os dois se encontram e vão ver o que fazem disso. 2, 3, 4, enfim, depende do tipo de relacionamento que você tem aí. No movimento direto em Áries, a gente pode falar dessa luta. Então eu vou lutar, eu trago aqui para a energia de Marte, de ação, né? A gente lembra lá da energia do Imperador, que é a carta de Áries, uma das cartas de Áries, que fala da ação. Então agora eu vou colocar fogo nisso aqui, vou colocar vontade e vamos afirmar isso aqui e lutar por isso. Pode ser o oposto também. Coloquei ali o relacionamento num tribunal, avaliei, cheguei à conclusão de que não serve mais para mim. Que eu desisti de muita coisa, né? Lembra do autossacrifício pisciano, eu abri mão dos meus sonhos, das minhas vontades, inclusive dentro de uma dinâmica amorosa eu esperava outra coisa, eu esperava mais conexão, eu esperava mais amor, enfim, mais diálogo. Nada disso veio e eu decido que é isso, não quero mais. E aí você vem com a potência ali, a ariana de novo, vou falar do outro arcano que faz referência a Áries, que é a torre. Então pode ter uma ruptura aí mesmo e uma finalização. Muitas pessoas já estão experimentando isso nessa energia da Vênus retrógrada. Tem gente que fica em pânico porque tem essa fama, né, de que muitas relações acabam nesse período. E acabam mesmo porque talvez o questionamento aqui é muito rápido, né? Eu paro, penso e realmente não serve para mim e acabou. Além da Vênus retrógrada, a gente entrou na retrogradação e aí quando ele chega perto, trava a língua, quebra coisa, para de gravar, igual aconteceu na leitura anterior, que é Mercúrio, é a retrogradação mais famosa da internet, né? Tem todo tipo de meme aí que você puder imaginar. Dia 15 agora de março até o dia, deixa eu pegar minha cola, dia 7 de abril, Mercúrio está retrógrado. Então, tudo que diz respeito à comunicação, né, a gente está falando do Deus, do planeta, do arquétipo, da comunicação, mensageiro, né? Então vai ficar tudo muito confuso nesse sentido. Segura a onda aí. O meu conselho, principalmente aqui nas leituras particulares, tem sido não tomar nenhuma decisão drástica, de repente esperar um pouquinho mais. Se você já fez todo esse dever de casa, já, sei lá, já pegou não sei quantas Vênus retrógradas aí para trás, já reavaliou essa relação, já tem certeza, então manda ver, vai, faz o que tem que ser feito. Se você não tem certeza das coisas, né, se você ainda não está conseguindo ouvir o outro lado, se a comunicação está meio capenga, de repente esperar um momento mais favorável para isso, tá? Até para terminar, a gente tem que saber a hora certa. Márcia, eu não estou numa relação, não sei do que você está falando. Então, não estou reavaliando nada aqui. Tá, aproveita. A gente está falando da energia de peixes que fala de passado. Então pode ser que o passado, um passado até muito distante, volte agora para você reavaliar. Pode ser a pessoa fisicamente que materializa na sua energia aí, falando um oi sumida. Tá? Pode ser. Vênus retrógrada também é conhecido como um período em que os ex voltam aí para assombrar a nossa vida. Então, pode ser que venha mesmo essa figura para você reavaliar. Na leitura que eu fiz anteriormente, Capricórnio, foi para terminar, então ressurge essa coisa do passado para ter uma finalização definitiva. Ou não, vamos ver o que esse passado traz para você. Ou pode ser apenas você voltando lá atrás, né? Lembrando, curando, resolvendo esse passado. Vênus retrógrada também sugere isso, tá bom?
Mas eu vou jogar tarô. Eu sei que eu tô fazendo uma introdução longa, eu quero muito aproximar essas duas áreas aqui. Eu tenho um interesse muito grande de explorar as duas coisas ao mesmo tempo. Então, aproveitar grandes trânsitos astrológicos para tirar cartas, para falar do nosso momento. Foi uma pessoa que despertou isso muito forte em mim, aqui um inscrito, uma inscrita, que sugeriu que eu fizesse uma leitura para a retrogradação de Marte, que aconteceu lá atrás. Na época eu não pude fazer, mas fiquei com aquela ideia, eu falei, nossa, eu quero começar a trazer leituras assim. Eu comecei por essa, que eu acho super importante. O principal tema aqui das leituras ainda é o amor romântico, o amor de relacionamentos, enfim. E eu achei legal a gente falar sobre esse movimento agora. Vou trazer também a leitura sobre o Sol em Áries, que abre o ano novo astrológico. A gente ainda não virou o ano, tá? Estamos nos últimos minutos ali, finalizando, fechando. Então, desculpa pelo barulho. Olha a sua carta aqui. Observa aí se as coisas estão muito agitadas, se tem muita coisa acontecendo, se tem uma força e uma potência. Lembra que a gente está numa fase bem densa, né? Densa e tensa. A gente tem esses dois planetas em retrogradação. A gente está num período entre eclipses, né? Entre um eclipse lunar e um eclipse solar. A gente está fechando o ano de 2024, que é regido por Saturno. Então segura firme aí na cadeira, porque o negócio tá forte mesmo, tá? E vamos jogar? Eu já fiz a conexão aqui com a minha espiritualidade. Peço licença a sua para entrar na sua energia. Licença, permissão para entrar na energia desse aquariano. Essa aquariana com quem eu estou me conectando, e eu pergunto aqui para sua guiança, o que esse período de Vênus retrógrada traz para você de reflexão, de revisão, de pausa, de contemplação, de entendimento, de libertação, de cura. O que vem nessa energia para você? Aquário, o que vocês querem falar? Lembrando que é uma leitura para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus, principalmente Vênus em Aquário, tá? O que vocês querem falar para esse aquariano, essa aquariana? O que vem aí para eles? O que já está acontecendo nesse período de reavaliação? Um 9 de copas, gosto. Esse 9 de copas está 5 de ouros. E uma imperatriz. Eu tinha sentido que a imperatriz ia sair aqui para vocês. A imperatriz é a energia de Vênus, tá? É a carta que traz a energia de Libra e Touro. Ela traz, inclusive, nesse deck mais tradicional, que é o Rider-Waite, um escudo aqui com o símbolo de Vênus, tá? Ela tem essa energia de Vênus. Não, esse aqui não tem não, esse aqui tem as asas. É num outro deck meu que tem o símbolo, o escudo. Mas enfim, essa carta representa Vênus. Olha só, o que eu senti aqui? Você estava muito bem. Estava bem, estava só aqui. O 9 de copas fala de uma pessoa que está numa sensação de plenitude na própria companhia, numa solitude, né? Tô bem aqui, minhas 9 taças muito bem preenchidas. Tô em paz. E aí vem essa energia do 5 de ouros, que é uma energia de instabilidade. O 5 de ouros fala de uma sensação que eu sinto mais que é uma sensação, tá? Que de repente te provoca uma falta. Essa carta fala de falta, de insuficiência, de energias de rejeição, de abandono. Para algumas pessoas isso veio por causa de uma fragilidade na saúde, tá? Que o 5 de ouros pode falar sobre isso. Então, de repente, algo ali na minha saúde me deixou nessa energia de instabilidade. Eu não sinto para a maioria de vocês que é um abandono mesmo, mas para alguns pode ser. Então, pode ter aqui alguém que saiu da tua vida e que te deixou nessa situação aqui de carência, de sofrimento. É uma carta bem desafiadora, tá? Mas a Imperatriz é uma carta ótima. Ela é maravilhosa, ela fala de abundância. Engraçado que você tem duas energias opostas aqui. Você tem uma energia de falta, de insuficiência no 5 de ouros, de escassez material, emocional, enfim. E na Imperatriz você tem o deleite de toda essa energia. Você tem a coisa do prazer, da abundância, da prosperidade. Se eu fosse fazer uma leitura aqui para falar de vida material, talvez tenha esse jogo aqui também entre abundância e escassez material, tá? No fundo do deck eu tenho um valetezinho de espadas, que é considerado o fofoqueiro. Ele é um mensageiro, mas para alguns ele é o fofoqueiro. Tem um leve trás aqui, tem uma energia talvez de uma comunicação com ruídos. Esse ruído pode ser da própria comunicação aqui, entre você e uma outra pessoa, talvez numa dinâmica amorosa. Para algumas pessoas é o anúncio de uma gravidez.
Eu preciso falar, tá? Porque o valete é uma novidade, ele é uma coisa fresca, ele pode simbolizar uma criança, ele pode simbolizar uma mensagem, ele pode chegar trazendo boas novas. E como a imperatriz é a grávida do tarô, para algumas pessoas a gente pode estar falando especificamente sobre isso, tá? Ou então tem essa energia mesmo de um leve trás, de alguém que fica falando demais aqui. O louco aqui no fundo do deck, a carta da temperança, aquário. O que vocês querem falar mais aqui? Abre um pouquinho mais essa energia, deixa eu entender. Abre aqui para aquário, a gente está falando de amor. Carta da justiça. A justiça apareceu na energia de Libra e você tem Libra 2 vezes aqui no seu jogo, tá? Então, se você não conhece o seu mapa ou não conhece o mapa da pessoa com quem você está lidando, de repente seria interessante dar uma olhada, porque tem Libra muito forte. Ou ir lá assistir a leitura de Libra, porque pode ter alguma mensagem lá para você. O que a justiça está fazendo aqui? Um valetezinho, de novo, um valete de ouros. E a carta do diabo com 6 de espadas, mandando alguém embora aqui. Tá, aqui na energia da justiça, junto com o 9 de copas, eu senti essa coisa de ficar um tempo só mesmo, ou na minha própria companhia, ou mergulhado ali em mim, sabe? Mais silencioso, mais introspectivo, para reavaliar uma situação. Toda vez que a justiça aparece, ela tá falando de algo que esfria, que é pausado, que fica ali sem grandes movimentos para que você faça uma reavaliação. A justiça, ela traz esse símbolo da espada, né, que é uma verdade, uma decisão. A gente pode estar falando de alguém que toma uma decisão, e ela traz a balança, que fala de equilibrar as coisas, né, de separar coisas. Eu sempre falo que a justiça pode falar dessa coisa na gente aqui, muito, muito solitário, tá? Eu sinto que é muito solitário. Talvez seja esse o seu processo de Vênus retrógrada mesmo, tem tudo a ver. Então eu fico aqui na minha própria companhia, em paz, tranquilo, reavaliando uma situação, talvez envolva uma outra pessoa, ou só você mesmo, com seus botões aí, enfim. Mas eu gosto muito dessa energia de tomar uma decisão, tá? De reequilibrar. Então respeita esse período de justiça, tá? Saiu na energia de Libra exatamente isso. Respeita essa pausa, essa distância, esse esfriamento aqui. Talvez o outro também tá, se você está numa dinâmica amorosa aqui com alguém, o outro também tá precisando desse espaço, sabe? Desse limite, dessa margem aqui também para fazer essa coisa aqui muito introspectiva, muito solitária. O 5 de ouros veio junto com o pajem de pentáculos, o pajem de ouros, né? Então você tem muita energia ouros aqui. A gente está falando de energia material, não só do financeiro, mas para algumas pessoas tem um financeiro aqui que está afetando mesmo a energia amorosa, seja dentro de uma relação ou não. E pode ser também essa questão de saúde que eu tô sentindo para algumas pessoas, tá? Então pode ser que você esteja lidando aqui com uma vulnerabilidade, com uma dificuldade na tua saúde, pode envolver filhos. Não põe minhoca na tua cabeça, não tô falando de algo que vai acontecer, não tô fazendo previsão. Você já sabe do que eu tô falando, tá? Se bateu com você, você sabe exatamente o que é. Então para algumas pessoas tem mesmo um momento aqui de muita vulnerabilidade, e pode ser que você prefira ficar só aqui. Então eu não vou me abrir, tem essa coisa aqui do 9 de copas, essa pessoa com os braços cruzados, né, numa energia meio fechada, distante, junto com a justiça, principalmente uma coisa mais fria, e pode ser por causa disso, ou uma vulnerabilidade material, dificuldade na vida material, uma dificuldade na vida, na saúde, ou envolvendo algum filho. Para algumas pessoas pode representar, sim, um momento de muita solidão, de abandono. Então vamos lá, vamos resgatar aqui a carta da justiça com 9 de copas num outro aspecto. Talvez a justiça pode simbolizar sim uma separação, um divórcio, alguma coisa que aconteceu ali para cortar algo, entendeu? Que equilibra, mas dói, né? Você ficou só aqui. No primeiro momento até que foi bom, mas pode ser que agora você comece a sentir falta. Eu falo que o 9 de copas é uma carta muito boa, porque fala da plenitude da própria companhia, da tal da solitude que a gente fala tanto hoje em dia, né? Inclusive a solitude vai estar muito presente nesse ano de 2025, que ainda não começou, que vai começar lá no dia 20 de março, depois de amanhã. Vou fazer as leituras ainda, tá? Mas falta alguma coisa, né? Eu tô aqui nas minhas 9 tacinhas, na minha própria companhia, vivi tudo isso aqui, tô reequilibrando as coisas, enfim, seja lá em qual aspecto for. Eu sinto que emocionalmente você tá bem. Talvez você tá lidando com questões aqui mesmo mais concretas, tá?
Mas tá, eu tô nas 9 taças, mas falta uma para chegar no 10 de copas, que é o lugar do sonho, né? Aquela coisa idealizada que eu falei lá de peixes. Falta uma tacinha. E essa taça pode chegar. Eu não sinto que venha agora nesse primeiro momento, tá? Tem muita coisa aqui ainda para ser resolvida. Mas você começa a sentir falta. O desejo é o que falta, né? A gente só deseja aquilo que a gente não tem. Então, se você estava muito aqui nesse momento, meio frio, né? Tô lidando com alguma pessoa aqui que estava realmente... Aquário tem essa fama, né? De ser meio frio, distante, elemento terra, muito mental, muito racional. Você estava super confortável aqui, na sua própria companhia, na sua solidão. Estava tudo equilibradinho, arrumadinho, higienizado aqui na energia da justiça. É bom que você comece a sentir falta, tá? Então, se você está nesse momento sendo invadido por uma sensação de falta, de escassez, de solidão, né? Tipo, eu não estava sentindo nada disso, mas se agora começou essa coisa aqui, é bom. Aproveita esse momento também. Lembra que eu falei para quem tá só, eu sinto que a maioria das pessoas aqui estão sozinhas, tá? Se não, é complicado, porque para algumas aqui pode ter uma gravidez dentro de uma dinâmica aqui muito escassa. Que a gente tá falando, se for um relacionamento, ele é muito escasso. Falta muita coisa aqui, tá? O que falta é o que movimenta a gente. A gente não vai desejar algo, a gente não vai se movimentar, a gente não vai lutar por algo se a gente está numa energia de abundância, se a gente já tem tudo, né? Então precisa faltar, precisa doer, tem que ter um buraco ali. E é em busca disso que você parte numa jornada aqui, entendeu? Por isso que eu tô falando, se você tá nesse momento aqui, nessa vulnerabilidade, nessa coisinha aqui, aproveita isso, mergulha nisso. Seja bem honesto também com essa coisa. Não queira rapidamente voltar para aquele lugar excessivamente protegido, higienizado, como eu falei, da sua solitude, não. Talvez está na hora de vir a última taça que falta aqui, tá? Se é uma questão de saúde, talvez tenha um desejo aqui de recuperar essa energia, né, de abundância, de estabilidade na saúde e na matéria também, porque a carta do diabo apareceu aqui e ela pode falar de uma estabilidade na vida material, tá? Mas o diabo sempre vai me assustar quando a gente está falando de amor, porque é uma carta desafiadora quando a gente fala das dinâmicas amorosas. O diabo pode falar dessa caixa de Pandora que se abre dentro dos relacionamentos e que é toda de um lado sombrio, né? Inclusive nesse deck ela recebe o nome de A Sombra. Então, eu não sei se essa sombra surge em você, dentro da dinâmica, na relação, talvez a partir dessa escassez, dessa falta, dessa carência. Algumas pessoas têm mesmo essa energia aqui de uma gravidez que te coloca em contato com esse lado mais vulnerável. Talvez você era muito durona, né? E de repente a gravidez te torna aqui um pouco mais sensível, mais solitária, enfim. Tem uma carência aqui para algumas pessoas. Mas o diabo nunca é uma carta boa nos relacionamentos, tá? A gente está falando, quando abre essa caixinha de Pandora, como eu falei, de todo o lado sombrio que surge numa relação. Então a gente está falando de ciúme, possessividade, dependência, codependência, dependência afetiva ou dependência material. Para algumas pessoas tem a ver com isso aqui. Eu estou sentindo. Então, de repente, foi uma gravidez inesperada ou um relacionamento que veio, mas tirou minha paz. Parece que o que eu sinto é que você estava em paz. Ou no lugar de negação, não quero me envolver, não quero perder essa paz aqui que eu tenho, ou realmente essa coisa que te invadiu e te levou para lugares que você não estava preparado para ir, tá? Então, tem uma coisa aqui de você recuperar seu poder. A Imperatriz é uma energia muito feminina, ela fala do sagrado feminino, ela fala da força independentemente de gênero, né? Mas principalmente no feminino, aqui eu sinto que eu estou lendo principalmente para mulheres. E tem essa coisa de você recuperar o seu poder enquanto mulher, enquanto mãe, para você poder lidar com uma situação aqui desafiadora, tá? Eu espero que não seja isso, que esse diabo aqui esteja num outro contexto, que talvez seja você mesmo lidando com as suas sombras, talvez por isso que você precisa ficar um pouco sozinho, sem muita interferência, porque quando a gente está mergulhado, todos nós, tá? Inclusive os oráculos, temos um lado luminoso e um lado sombrio. Então, negar essa sombra é o que de pior pode acontecer com uma pessoa. Então, talvez essa vulnerabilidade na saúde ou na vida material, ou essa gravidez para algumas mulheres aqui, trouxe esse confronto com esse seu lado sombrio. Seria ótimo você poder olhar de frente para ele. Talvez num primeiro momento eu não quero conversar, eu não quero prestar contas do que eu estou vivendo, porque eu estou numa solidão mesmo. Seis de Espadas pode falar dessa falta de comunicação, dessa falta de disposição, até para brigar, para lutar. Eu vou ficar aqui quietinha, mergulhada nisso aqui. Mas a gente não pode ficar muito tempo lá também não, tá?
Eu sempre falo que a gente faz esse mergulho ali nas energias plutonianas, né, nessas energias mais sombrias, e depois a gente volta para a luz. A gente tem que vir para a luz para poder trazer para a consciência. Aquário sabe fazer isso melhor do que ninguém, de iluminar, né, na mente. Olha só, falei de iluminar e vi essa carta, olha que coisa linda, o Ás de Espadas. Então, iluminar, de entender, de jogar a luz, porque se você fica muito tempo ali na sombra, aí a coisa se desequilibra também, tá? O teu jogo fala muito disso, nem 8 nem 80. Aquário, eu não sinto que a gente está falando de um relacionamento aqui. Se for um relacionamento talvez difícil, desafiador, ou nesse momento você está vendo muitas faltas, muitas falhas, muitos buracos nessa relação. Eu sinto que para a maioria de vocês, eu tô falando de alguém que está só, talvez só há bastante tempo, começa a sentir esse comichão, esse incômodo aqui, por estar só, e talvez vai abrir espaço aqui para a construção de alguma coisa, tá? 6 de Espadas fala de um período de transição, então paciência, talvez isso aqui dure bastante tempo, vai depender do mergulho que você vai fazer aqui nessa energia. E o 3 de Paus que vem na sequência fala de um novo destino, do sol se abrindo, fala de esperança, de novos projetos, de coisas se movimentando, tá? O valetezinho me preocupa um pouco aqui. Eu não sei se esse valete é alguém que precisa te falar alguma coisa também, sabe? Se é uma mensagem que chega pra você. Eu fiquei preocupada porque tem um valete aqui, essa mensagem querendo chegar, e você meio que em estado de negação. De novo, você aparece com essa energia de braços cruzados na frente do cardíaco, né? Não lidando aqui com o emocional, talvez não querendo confrontar isso, querendo que as coisas fiquem arrumadinhas do jeito que elas estão. Eu tô percebendo que sua espiritualidade quer bagunçar um pouco as coisas aqui, para você lidar com essa sombra e depois construir alguma coisa mais próspera, mais abundante, tá? Eu não acredito mesmo que a gente veio para viver só. Olha só, tem o 3 de Paus aqui de novo, 2 vezes o 3 de Paus e o 2 de Copas, tá? Então, pode sim acontecer aqui um encontro, 2 de Copas pode falar sobre isso, mas você tem que estar aberto, né? Não tem como o outro chegar aqui e te oferecer essa tacinha aqui, entrar num esquema aqui de reciprocidade, de troca, com você nessa energia aqui toda cruzada, né? 2 de Espadas fala sobre isso. De alguém que não está acessando o emocional, talvez porque não quer ficar vulnerável, e o amor é um lugar de vulnerabilidade. Quem tem medo de ficar vulnerável, quem tem medo de perder a banca, né, a imagem, enfim, e acessar essas sombras aqui não ama. Porque o amor é um lugar de incertezas, tá? Bom, eu espero que tenha feito algum sentido aí pra você. Se você está passando por algum desafio na saúde aqui, eu desejo que você se recupere, que venha essa energia de mais abundância. Inclusive a cura aqui pode acontecer nesse lugar emocional, de eu me abrir, de mergulhar nessas sombras. Eu preciso dizer que a Imperatriz, sendo a mãe, pode ser que coisas lá do teu passado, que não estão diretamente ligadas à dinâmica amorosa, venham à tona para você curar agora. Que é esse lugar aqui, talvez, da rejeição materna. Não vou entrar nessa seara aí, porque é muito profundo. Eu falo muito sobre isso nas leituras particulares, principalmente quando a gente faz um tarô terapêutico mais extenso, mais longo, aí a gente vai falar dessas feridas todas. Mas tem uma ferida para alguns aqui que tem a ver com ou a mãe, a sua mãe mesmo, talvez uma mãe narcisista, tá? Porque o diabo junto com a Imperatriz pode falar dessa energia, ou uma mulher narcisista, enfim, não sei se é a pessoa com quem você está lidando, ou a sua própria relação com a maternidade, mas tem alguma coisa aqui que precisa ser vista. O jogo é muito profundo, Aquário, como não poderia deixar de ser, né? Mas se você quer jogar a luz aqui nesses cantinhos aqui sombrios e entender melhor, ver o que vem na sua energia específica sobre amor, me chama aí para uma leitura particular, tem meu contato na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Vai ser um prazer abrir aqui o jogo para você e te ajudar de alguma forma. Se você gostou, dá um like agora para apoiar meu trabalho, vou ficar imensamente grata e feliz. Curte, comenta, se você gostou desse tipo de leitura, se você quer que eu traga mais essa mistura aqui de astrologia e tarô. E a gente vai se vendo nos próximos vídeos. Grande beijo para você. Tchau, tchau.